Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 176, Lição Viva, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Lição Viva. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? João 6,60. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. Em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. Rasgou os caminhos, não enganou a ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. É necessário, esclareceu o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. O evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sim, efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. É imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje com o tema Lição Viva, e foi utilizada esta passagem evangélica, anotada pelo discípulo João. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Emmanuel vai nos explicar. O cristianismo é a suprema religião da verdade e do amor, convocando corações para a vida mais alta. E é exatamente isto o que é o cristianismo. Quando ele utiliza a palavra suprema, significa que é a maior religião da verdade e do amor, porque dá o esclarecimento e também o amor ao mesmo tempo, e que convoca esses corações para uma vida mais alta, aqueles que querem realmente evoluir moralmente e intelectualmente. E diz que, em vista de religião traduzir religamento, é primordial voltarmos-nos para Deus, tornarmos ao campo da divindade. Religamento que ele está se referindo, realmente a palavra religião vem do latim, chama-se religare. E é primordial voltarmos-nos para Deus.
Então veja bem, ele está dizendo que nós temos que voltar para Deus. Tornarmos ao campo da divindade, ou seja, ir para a divindade. Porque Deus foi que nos criou, Pai de todos nós. E como disse Jesus, nós temos uma centelha divina em nós. Por isso que ele disse que nós somos deuses. E desta forma, nós passamos daquele período do princípio da vida humana, passamos diversas eras, mas agora nós temos essa condição de voltarmos para Deus, que é exatamente o que está sendo dito aqui a respeito do Evangelho de Jesus. E ele diz ainda que Jesus apresentou a sua plataforma de princípios imortais. E é exatamente, a plataforma é o Evangelho de Jesus, que contém todos os princípios imortais. Ele rasgou os caminhos. Rasgar os caminhos significa dar outros caminhos. Porque até então, na época que ele veio, ali era a religião do talião. Ou seja, aquele que matou uma pessoa, ele deveria ser morto também. Era olho por olho, dente por dente. Então ele modificou completamente a vida das pessoas. E ele não enganou ninguém relativamente às dificuldades e obstáculos. Então veja bem que ele não deu facilidades. Cada um as suas obras. Então cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Ninguém vai fazer a nossa parte. Eu vou dar um dinheiro para uma pessoa para que ela possa fazer por bem para mim. Não tem jeito. Nessa outra parte ele diz, é necessário esclarecer o Senhor, negarmos a vaidade própria, arrependermos-nos de nossos erros e convertermos-nos ao bem. Ele está dizendo que Jesus deixou para nós que nós temos que negar a vaidade própria. Negar é deixar de ser vaidoso. Mas aqui ele colocou somente essa palavra vaidade, mas nós temos, além da vaidade, o egoísmo, a maledicência, o orgulho e muitos outros que nós temos que transformar em virtudes. E ele diz que nós temos que nos arrepender dos nossos erros e nos convertermos ao bem. É quando o momento que nós paramos e chegamos à conclusão de que nós não vamos mais errar e vamos passar a fazer somente o bem. Ou seja, nós vamos fazer a coisa certa. É a história da porta larga e a porta estreita. Quando nós estivermos perante uma situação difícil, nós temos que optar pela a porta larga ou a porta estreita. E continua dizendo que o evangelista assinalou a observação de muitos dos discípulos. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ele está se referindo que essa observação, inclusive evangelistas, discípulos. E por que é duro esse discurso? Quem pode ouvir? É aquele que quer perseverar, fazer o bem, seja como for fazer o bem e fazer a coisa certa. E diz, sim,
efetivamente é indispensável romper com as alianças da queda e assinar o pacto da redenção. Então, ele está dizendo que nós temos que fazer. É indispensável para que nós possamos evoluir, romper com as alianças da queda. Quais são elas? O mal. O mal que ainda existe dentro de nós. E nós temos que extirpar esse mal que ainda temos dentro de nós. À medida que nós vamos criando o bem dentro de nós, esse bem vai tirando o mal. E nós temos que assinar o pacto da redenção. Esse pacto é nós querermos fazer com Deus esta redenção, que vai nos levar à evolução maior intelectualmente e moralmente. Por isso que ele diz que é imprescindível seguir nos caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Então não tem outro caminho, não tem outro que fazer. Aquele que está renegando a Jesus ou a Deus, um ateu, por exemplo, não importa. Mais dias, menos dias, ele vai ter que voltar a Deus. Na conclusão, ele diz: para isso, as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. O que ele está dizendo é quando nós falamos coisas lindas, brilhantes, artifícios intelectuais que nós vamos convencer pessoas. Mas se nós não estamos fazendo aquilo, nós estamos equivocados. É claro que quando nós vamos fazer uma palestra, aquele que mais é beneficiado é nós mesmos, que sendo palestrante. Por quê? Porque aquilo, em primeiro lugar, serve para nós. E nós temos que falar. Mas não no sentido de que nós já passamos isso. Passar para as pessoas que nós já temos esta evolução. Nós temos que ter pé no chão nesse momento. E diz, o problema é de quem pode ouvir a divina mensagem, compreendendo-a com o Cristo e seguindo-lhe os passos. Então, esta é a questão de quem tem essa condição de compreender, fazer o pacto com Jesus, com Deus e seguir os passos de Jesus. Uma lição para nos acordar muito nesse sentido. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.